italiano gosta de falar com as mãos, né? Tem um pouco da mistura, então eu gosto de ficar com as mãos livres, eu me sinto mais à vontade para comunicar a palavra do Evangelho. Eu sei que muitas vezes as minhas mãos devem distrair vocês, né? Eu tinha um professor no seminário que ele falava, segura as mãos, né? Eu ficava igual uma múmia assim, parada, né? Mas eu gosto de estar ali, usar esse microfone. Mas amém, meus queridos. Eu queria, antes de nós seguirmos com a pregação da palavra, fazer algumas orações, né? Algumas orações, alguns pedidos que chegaram até mim. Eu tenho certeza que deve ter gente aqui que tem alguma necessidade, gostaria de receber um pedido de oração. Nesse momento eu não vou poder anotar todos os seus pedidos, mas eu tenho certeza que o Senhor dos Senhores, Ele está aqui ouvindo agora a sua necessidade. Se você tiver agora um pedido de oração, leva ele diante de Deus enquanto nós estamos orando. Nós já oramos aqui pelo Danilo, né, que nessa manhã foi roubado e por isso hoje não está aqui, está resolvendo essa situação. Nós já oramos por ele. Eu também queria orar pela nossa irmã Laninha. Alguns dos irmãos que já têm estado conosco talvez nem conhecem a Laninha, né, porque ela está grávida e ela está vivendo uma gravidez de risco, né? A placenta dela se firmou numa região baixa dentro do útero, e então ela não pode fazer movimentos bruscos, né, porque ela sangra, ela corre risco. E os médicos, agora no último exame que ela fez essa semana, detectaram que a placenta de um lado e do outro ela está normal, mas no meio a placenta está muito fininha, né, muito assim próxima de ser rompida, e a criança ainda não está totalmente formada, ainda não tem o tempo suficiente. Então eles decidiram que vão interná-la. Ela vai ficar internada no hospital só para que não haja nenhum problema, porque caso haja algum sangramento, uma hemorragia, algum rompimento, ela vai ficar já aos cuidados médicos para que possa manter a criança em segurança. Então é um tratamento preventivo. Ela está bem, né, ela está ótima. Ela só não está muito feliz que ela não queria ficar no hospital, na verdade, ela queria ficar em casa. E ela é uma pessoa muito ativa, já ganhou o castigo de ficar em repouso. Ela não podia ficar mais do que 15 minutos em pé. Por isso que ela nem está vindo conosco aqui na igreja, que a gente tem uma escada aqui que faz a gente orar muito pelo caminho. Eu gosto desse lugar aqui, porque antes de você chegar aqui em cima, você já entregou sua vida na mão de Deus. Você já chegou no lugar e falou, eu não posso mais, é contigo agora, Senhor. Então é uma escada que nos humilha, não é verdade? E nos faz render aos pés de Deus. Mas a Laninha é muito ativa, ela está em casa e ela tomou a decisão, até ela estava, acho, tentando já ontem ou hoje ir para o hospital. Eu não sei se eles autorizaram ou não. Alguém está sabendo? Alguém tem alguma notícia? Na quarta-feira ela está garantida, mas ela já queria ir porque ela ficou um pouco amedrontada. Então eu queria que a igreja orasse por ela, sabendo, né, pedindo que o Senhor possa consolar o coração dela, firmar os passos dela, para que ela possa, com confiança, passar por essa situação, crendo que o Senhor tem o melhor para ela, para a criança, para toda a família. Eu acredito que o Senhor vai sustentar essa criança. Nós vamos aqui em breve estar apresentando o Luquinhas, né, o Lucas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé. De pé. Essa é uma oração de poder, uma oração onde... Também lembrando, na semana passada nós oramos por uma senhora chamada Maria Helena no Brasil, que estava sofrendo uma cirurgia. Eu queria pedir que a gente continuasse orando pela Maria Helena. E eu tenho certeza que hoje há muitos pedidos aqui no coração dos irmãos. Então ore hoje pelo seu irmão, ore por essas necessidades. Levanta a tua voz ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agora por aqueles que estão necessitados, pelos pedidos de cada pessoa que hoje estão aqui, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, pedindo, Senhor, um milagre, a libertação, a cura, a restauração, Senhor. Ou seja, nós pedimos que a tua obra seja realizada na vida de cada um daqueles que hoje está aqui com o coração contrito e quebrantado, clamando o teu nome, Deus Pai. Neste momento nós clamamos pela nossa irmã Laninha, Deus Pai, pelo Bruno, Senhor, pelo Lucas, Senhor, Pai querido, que está sendo formado no ventre dela, Deus Pai. Nós pedimos, Senhor, Pai, que limpe ela, Senhor, Pai querido, de todo empecilho físico, Senhor, Pai querido, que o Senhor possa restaurar, Senhor, Pai querido, aquela placenta, e ela possa cumprir o seu termo de gravidez, Senhor, e aquela criança possa ser bem formada, sustentada nas tuas mãos, Deus Pai. Senhor, cuida desta família, cuida da nossa irmã amada, Senhor, Pai
querido, consola o coração dela, Senhor, Pai querido, e nós decretamos, Senhor, Pai querido, caído por terra toda a obra de Satanás, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai. Nós agradecemos, Senhor, com a confiança de que Tu ouve as nossas orações e que Tu, Senhor, vai responder, Senhor, conforme a Tua vontade, para o bem e a alegria da Tua família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, amém. Glória a Deus. Amém. Hoje a gente também tem algo especial para fazer aqui, né? Algo que para mim é maravilhoso, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é apresentar uma criança ao Senhor Jesus, né? A Kimberly, ela nasceu recentemente, ela está ali, bebezinha, e hoje a família quer apresentar a Kimberly à igreja, apresentar ela diante do Senhor Jesus. Eu quero convidar, né, o Daniel, Silvia, a sua família está aqui, né? Vocês podem vir aqui adiante. Cadê a Jéssica? Vem aqui, Jéssica. Eu sei que tem família aqui também. Eu queria que o resto da família viesse aqui também, estivesse aqui ao lado deles para a gente orar junto, né? Está o André, que é irmão, né? Está aqui a avó, tem família, né? É um privilégio a gente poder ter família nesse país, né? Às vezes a gente sai do nosso país e fica longe da família, e quando a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Pode vir com a esposa, a filha, isso, vem toda a família aqui. Acredito também que hoje tem muitos irmãos aqui que estão nos visitando por causa, né, dessa família maravilhosa. E a gente vai estar orando ao Senhor Jesus, né? Uma coisa que eu gosto de explicar quando a gente faz esse momento, talvez algumas pessoas estejam perguntando o que vai acontecer aqui, um batismo? Não. Nós acreditamos que nós não batizamos crianças. As crianças, elas estão guardadas nas mãos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a elas pertence o reino de Deus. E a criança, apesar de sobre ela ter o pecado original, o pecado que foi herdado em Adão por causa da sua desobediência, esta criança ela também tem o perdão em Jesus Cristo, porque ainda não tem consciência desse pecado. Então, ela não tendo consciência do pecado, ela não tem como responder com arrependimento diante do entendimento de que ela é uma pecadora. Então, se ela não pode se arrepender dos pecados, ela não tem o porquê se batizar. Porque o batismo nós realizamos quando nós temos consciência de que somos pecadores e nós, diante da palavra de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados. Alguns podem dizer, o que uma criancinha tão pequena pode ter de pecado, né, ou de arrependimento? Na verdade, ela pode ainda não ter praticado nenhum dos pecados comuns que nós temos, mas existe sobre ela, sim, o pecado original, o pecado que foi herdado em Adão. E é por isso que ela também precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele morreu na cruz e Ele salvou o homem de todo pecado. E enquanto ela não tiver consciência, ela está guardada nas mãos de Jesus Cristo. Ela pertence ao Senhor Jesus. Então, por isso, hoje aqui a gente não batiza ela. Ela não tem essa consciência. A gente apresenta ela diante do Senhor e diante da igreja. Nós queremos apresentar, né, a Kimberly Silva, não é isso? A Kimberly, e introduzir ela no nosso meio, para que você agora passe a orar pela vida dela, cuidar dela, amar ela, amar a família dela, né, os familiares que hoje aqui estão. É uma alegria a gente poder receber mais uma pessoa no nosso meio, né? E o Senhor, aprova o Senhor trazer a Kimberly aqui hoje para que seja apresentada nas mãos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria então agora, se vocês puderem subir aqui, por favor. Isso, fazem favor. Eu queria aqui em Lula agora. Isso. Ela nem quer mais o tempo. Está muito alto. Abaixa o meu microfone. Isso. Amém. Quem quer ver aqui? Ai, que delícia. Vou chorar. Queria que você levantasse a sua mão e abençoasse a vida da Kimberly. Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós entregamos a Kimberly nas tuas mãos, Senhor.
nós oramos por elas, Senhor, pedindo, Senhor, Pai querido, que a Tua presença, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, seja sempre abundante na vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, recebe, Senhor, esta criança, Senhor. Pai, cuida, Senhor, da sua família, Senhor, Pai, orienta, Senhor, Pai querido, os filhos, Senhor, Pai querido, a andar, Pai, nos Teus caminhos, ensinando, Senhor, como exemplo, com palavras, ensinando-a na verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor pela vida. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu tenho gêmeos, né? Eu lembro. Voltou a funcionar aqui? Eu tenho gêmeos, eu lembro o dia que meus filhos foram apresentados. O meu pastor, ele era bem alto, bem grandão, quando ele levantou a criança lá em cima, eu quase que botei a mão embaixo. Meu coração pulou na hora que levantou aquela criança assim, né? Eu achei até que ele ia fazer os dois ao mesmo tempo, mas ele fez um de cada vez. Era gostoso. Eu ficava com as duas crianças, muitas vezes assistia o culto, cada um de cada lado. A gente fica com o braço forte nessa época, né? Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora, então, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Precisamos preparar o vídeo, deixar ele pronto. Eu vou mostrar um pequeno vídeo, um pouquinho. Vamos fazer a leitura dessa passagem. Eu estou pregando em Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Na verdade, eu tenho ministrado nesta palavra já há várias semanas, nessa passagem. Eu tenho vindo em todo o livro de Filipenses, desde o capítulo 1, versículo 1, e vamos até o fim, até completar o livro de Filipenses. E neste capítulo, e nesta passagem do capítulo 4 ao versículo 1, do versículo 1 ao versículo 9, existe uma riqueza daquilo que o Senhor nos ensina, muito grande, e por isso foi impossível eu simplesmente passar, apenas em uma mensagem por todos esses versículos. Então, já há várias semanas nós temos desenvolvido e falado a respeito daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta passagem. E a minha intenção hoje é concluir, é chegar aos versículos finais, que são os versículos 7, 8 e 9, mas eu vou fazer a leitura de toda a palavra, a partir do versículo 1. Então vamos todos ler. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Você pode repetir comigo isso? Permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo, voivode, rogo a Sínte, que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também complemente com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontraram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guiará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento.
o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em oração, nós clamamos agora pela tua presença em nossas vidas, para que o teu Espírito Santo venha nos ensinar nesta manhã, Senhor. Como pregador, Senhor, eu sou limitado e fraco, Senhor, Pai querido, e posso não transmitir essa mensagem com a fidelidade que ela foi transmitida a nós. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor, e que use a minha vida para que com fidelidade eu transmita essa mensagem, Senhor. Pai, eu peço que os nossos pensamentos, os nossos corações sejam levados cativos, para que esta palavra não seja somente mais algumas frases que nós ouvimos no dia de hoje, mas que ela possa se tornar uma palavra viva, nos levando à prática, Senhor, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Nós, Senhor, Pai querido, nós declaramos, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Amém. E que toda honra, louvor e glória, Senhor, será dado somente a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na semana que passou, nós fora de foco ou vídeo? Eu deixo apagar a luz aqui para que as pessoas vejam. Se quiser já apagar um pouquinho. Na semana que passou, nós falamos a respeito de mais uma das características da vida de um cristão. Ele falou na última mensagem que nós entramos no versículo 6, na primeira metade do versículo 6, onde nós somos chamados a andar sem ansiedade, ou seja, aquela passagem está nos chamando a viver por fé. Aquele que crê em Jesus Cristo é alguém que anda por fé, por crer em Jesus, porque muitas das promessas que o Senhor nos fez, muito daquilo que Jesus nos prometeu, nós ainda não vimos, nós ainda não alcançamos. Então é necessário que nós tenhamos convicção no nosso coração e esperança dentro de nós para que nós possamos viver aquela realidade que ainda não existe no momento de hoje. Isso é fé. Fé é viver a realidade de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que nós esperamos que um dia aconteçam, de coisas que nós temos convicção no nosso coração que são verdadeiras, mas que neste momento ainda nós não alcançamos. Isto é fé. Fé é algo concreto, não é algo subjetivo. E outra coisa que eu falei aqui é que muitas vezes nós que cremos no Senhor Jesus, ou até mesmo pessoas que não creem no Senhor Jesus, podem crer em outras coisas, quando nós pensamos a respeito das nossas crenças, das nossas convicções, a gente em pensamento sempre está muito além da nossa prática. Foi uma coisa que nós falamos e a gente constatou que é uma realidade. A gente sempre pensa muito mais da gente mesmo do que aquilo que a gente é, não é verdade? A gente pensa que a gente é mais bonito do que a gente é, né? Você já se olhou hoje no espelho? A gente acha que a gente é mais alto do que a gente é, a gente acha que a gente é mais forte do que a gente é, a gente acha que a gente pode e sabe mais do que na verdade a gente sabe. E em relação à fé não é diferente. Muitas vezes a gente acredita que a nossa fé é muito maior do que aquilo, né, que de fato a gente vive, né? O nosso pensamento, e isso é bom, não é ruim. Não estou dizendo que a gente não possa pensar dessa maneira, mas existem momentos em que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer uma avaliação da nossa fé, né, e checar a realidade. E essa passagem está chamando a gente a fazer uma avaliação se nós estamos vivendo a realidade. Se de fato a fé que a gente pensa que tem, a fé que a gente declara que tem, é colocada em prática. E eu não quero que você se sinta mal hoje aqui, pensando, então você se sinta diminuído e acha que você talvez não seja um crente, não conheça o Senhor Jesus. Então eu quero hoje ilustrar com um pequeno vídeo, né, que esse vídeo na verdade pertence a um filme que fala a respeito de um campo missionário. Eu uso, quando eu faço estudo nos lares, eu uso um livro que vai de Gênesis a Apocalipse em 40 lições,
mostrando, né, os 40 eventos importantes, e normalmente a gente passa esse filme quando a gente chega na metade, quando a gente termina o Velho Testamento e ensina o Novo Testamento, porque essas mesmas lições foi usada com um povo lá naquelas ilhas paradisíacas lá do Pacífico, né? Quem já ouviu falar daquelas ilhas, né, paradisíacas né? Tem Seychelles, tem lá o Tahiti, né? São ilhas maravilhosas que eu acredito que todos nós um dia gostaríamos de passar umas férias lá. E naquela região, né, da Papua-Guiné, naquela região que tem muitas ilhas lindas e lugares, existem muitos povos indígenas que não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Há muitos que estão vivendo em regiões, ou pela língua que ainda não é conhecida da maioria das pessoas. E este missionário, que na verdade esse filme já é bastante antigo, você não está vendo com clareza ali, você já vai ver, esse missionário, ele entregou a sua vida na década de 70, a obra missionária, e ele resolveu um dia ir para uma dessas regiões, para este povo, numa destas ilhas. E lá ele aprendeu a língua, ele aprendeu a cultura e ele preparou esse estudo que eu faço nas casas, né, apresentando os 40 eventos mais importantes da Bíblia para levar este povo a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E esse aqui já é o segundo capítulo, né? São 2 filmes, esse já é o segundo filme, que é mostrando o resultado, depois do povo ter ouvido a mensagem, recebido Cristo no coração, ele continua discipulando e ensinando o povo. Então, a cena que você vai ver aqui, né, as pessoas, né, os indígenas da região, já são pessoas crentes, já são pessoas que conhecem o Jesus. Isso aqui é como se fosse uma escola dominical, uma escola que nós tivemos hoje na manhã. Ele está agora aqui nessa cena, ele vai estar ensinando a respeito da Bíblia e ele vai estar falando sobre fé. Ele vai estar falando a respeito do poder de Deus. Nesta aula ele estava mostrando para este povo que Deus era poderoso, que Deus é um Deus sobrenatural, que Ele não age somente no âmbito natural, mas em algo sobrenatural. E é interessante a gente ver, você vai notar alguma coisa aqui e vai se identificar quando você vê essa cena. Então eu vou deixar primeiro você ver e eu vou voltar nela. Pode passar. Põe volume, por favor. Estuve enseñándoles el libro de los Hechos y estaba en el capítulo 4. Estaba leyendo sobre los apóstoles Pedro y Juan y dando un reporte de la iglesia donde dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que allí estaba yo leyendo sobre este Dios, quien es el creador de todas las cosas, los cielos, la tierra, y llego al versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pues justo cuando terminé de leer, un fuerte temblor nos sacudió. Yo corrí a un área abierta gritándoles que salieran por temor de que algo les cayera encima, pero ellos simplemente se quedaron allí sentados. Y Aguas, me acuerdo de él porque tenía una sonrisa grande en su rostro. Estaba mirando a su alrededor bien tranquilo. Ellos no se asustaron para nada. Su actitud era: ese es nuestro Dios. Y Él nos está mostrando cómo sacudió la iglesia de aquel entonces y nos está mostrando su poder en este momento. Pode parar. Você vê, um missionário que entregou a sua vida às missões, né, só como fato, esse missionário morreu faz mais ou menos um ano. Né? Ele era um senhor idoso, ele já morreu faz um ano. O Zuckerman, o nome dele. Ele ficou muito famoso porque ele trabalhou com muitas tribos indígenas e traduziu a Bíblia para várias línguas de tribos indígenas. Aqui esse homem que se entregou a sua vida, um homem de fé, um homem que leva a sua família, larga a sua casa, ele vivia aqui na Pensilvânia, né, um homem de tremenda fé, que vai para um povo que não conhece a Deus, um povo que viveu uma história de canibalismo, né, ou seja, os missionários que chegaram lá foram comidos. Então eu tenho certeza que ele chegou nessa região com o coração preocupado, né, qual seria a recepção. E ele agora, depois de ter visto a conversão, o poder de Deus, ele está lendo uma passagem na Bíblia onde, né, Pedro foi preso e de repente o Senhor sobrenatural faz tremer a terra, né, e rompe as cadeias e abre. E naquele momento que ele está pregando aquilo e está falando da fé do povo, mostrando e ensinando o povo a respeito de fé, houve também um terremoto que ele estava usando.
E qual foi a reação deste homem? A primeira coisa que ele fez foi correr. Ele correu, saiu e ficou pedindo para que eles saíssem dali. Mas aquele povo, na simplicidade da sua conversão, conhecendo não muito da teologia e não muito da prática cristã ainda, mas com fé, permaneceu sentado com um sorriso no rosto. E quando tudo passou, ele ficou assim, mas vocês não viram? Aconteceu um terremoto. Ele falou, mas você não estava ensinando para a gente a respeito do poder sobrenatural de Deus? Era Deus mostrando o poder dele. Só para ilustrar que há momentos na nossa vida, até mesmo um homem como esse, que é um homem de fé, sem dúvida, às vezes pensa muito mais daquilo que ele é. A gente muitas vezes pensa que a gente tem muito mais fé daquilo que de prática a gente põe em prática. E esse foi o assunto que nós trouxemos na última semana. Mas eu preciso esclarecer isso aqui e eu gostaria de ilustrar porque essa passagem é uma passagem contínua. Aqui nós estamos aprendendo e está havendo uma progressão do versículo 1 até o versículo 9. Onde Deus está falando através ali da carta que Paulo escreve, como desenvolver a nossa firmeza. Foi isso que nós lemos no primeiro versículo. Permanecei firmes no Senhor. Para que a gente possa crescer e a gente possa permanecer firme no Senhor, nós precisamos desenvolver algumas das atitudes, e uma delas é desenvolver a nossa fé. E é importante a gente, de vez em quando, fazer esse, como a gente diz aqui em inglês, um reality check. Fazer uma avaliação da realidade para ver se de fato nós estamos vivendo a nossa vida conforme aquilo que nós dizemos que nós estamos vivendo. Hoje tem muita gente que rejeita estar numa igreja, não quer estar numa igreja, não quer participar, não aceita o convite para estar no meio de uma igreja, porque quando ele olha para a vida daqueles que se dizem crente, a realidade não condiz com a mensagem que eles estão pregando. E é importantíssimo que a nossa mensagem ela seja real, ou seja, ela seja representada por aquilo que eu vivo, para que então, quando eu faço o convite a uma pessoa, quando eu peço que alguém me acompanhe ou sente comigo para ouvir a palavra de Deus, essa pessoa possa falar assim, não, aquela mensagem que ele está dizendo, aquilo que ele está pregando, de fato ele vive, é real, é uma fé genuína. E essa passagem faz muita gente lembrar de quando da nossa fraqueza, das nossas limitações. E nem sempre nós seremos essa pessoa perfeitamente firme, perfeitamente fiel, perfeitamente cheia de fé, perfeitamente cheia de alegria. Sim, nós temos os nossos momentos. Mas nós temos que caminhar em direção ao crescimento, buscando que um dia a gente alcance essa perfeição. Aliás, uma perfeição que nós não vamos alcançar em vida, mas vamos alcançar quando Jesus retornar e chamar a sua vida. Porque ele diz que ele então vai nos fazer perfeito, como ele é perfeito. Mas hoje eu queria entrar com você na segunda parte do versículo 6 em diante. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, pode passar no primeiro slide. Então, 12, número 12. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui nessa passagem é que gratidão e firmeza espiritual estabelecem uma a outra. Então nós vamos ver aqui agora nesse versículo 6, eu queria que você novamente olhasse aí em Filipenses versículo 6, onde ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes... ou seja, nós aprendemos que a gente não precisa andar ansioso porque aquele homem de fé, aquele que deixa a sua moderação ser conhecida de Deus, aquele que está perto do Senhor não precisa andar ansioso. Então aquela pessoa que não anda ansiosa, ela tem que ter uma atitude, ou seja, então não basta eu não ser ansioso, não basta eu andar em ansiedade. Eu sou chamado a ter uma atitude diante disso. Ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, com ações de graça. Então é isso, gratidão e firmeza espiritual estabelecem uma outra.
Ou seja, a gratidão vai me ajudar a crescer nesta firmeza, vai me ajudar a ser mais estável, mais estabelecido no Senhor, e a firmeza espiritual vai fazer com que eu também cresça em gratidão, seja cada vez mais grato diante de Deus. Aliás, aqui nessa passagem agora, a gente pode dizer que o antídoto da ansiedade é a gratidão, é o que ele está dizendo. Ou seja, então, para que eu não ande ansioso, é necessário que eu o quê? Que eu seja grato, que eu tenha um coração grato, que eu leve a minha vida em oração, que no momento da tribulação, que no momento da dor, no momento da dificuldade, eu possa me acalmar com um coração agradecido, com gratidão no meu coração. Ou seja, essa gratidão, ela vai estabelecer a minha vida espiritual, ela vai me firmar no Senhor. Portanto, o que? Sede firmes no Senhor. É o que o primeiro versículo está dizendo para a gente. Então agora essa gratidão, ela vai me ajudar a andar com essa firmeza que eu necessito. O ponto principal dessa passagem aqui, eu sei que muitas vezes nós usamos Filipenses, essa passagem para ensinar a respeito da oração, porque aqui é usado 3 palavras diferentes a respeito da oração, a súplica, e a gente acha que essa passagem aqui é um tratado teológico a respeito da oração, e não é. Essa passagem ela não é um tratado teológico a respeito da oração. O ponto principal dessa passagem aqui é mostrar para a gente que diante de um problema, diante de uma situação dessa, o ponto principal é que nós oremos com gratidão nos nossos corações. Se é com súplica, se é com clamor, se é em voz alta, se é em voz baixa, se com a igreja, uma oração comunitária, ou se no interior do nosso quarto. Esse é um outro assunto. A Bíblia ensina a respeito de oração, nós temos muito que aprender de oração, mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que diante das dificuldades, diante do momento da ansiedade, a minha oração precisa estar cheia de gratidão. Amém. Glória a Deus. Como é que eu vou desenvolver gratidão diante de tantas dificuldades? Quem aqui hoje está vivendo um problema? Na verdade, não precisa levantar a mão, mas quem aqui hoje talvez esteja vivendo um problema? Acredito que muitos de nós. Eu já repeti algumas vezes aqui, e eu digo, problema é igual um coelho, não é verdade? Um dia você tem um, outro dia tem 10, no outro tem 100. Problema se multiplica igual um coelho. Não é verdade? O problema cresce. Se você não tem hoje nenhum problema, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ter. Não estou profetizando, nem estou dizendo que eu quero que você tenha problema, mas essa é a realidade. Essa é a realidade da nossa vida. Problemas surgem do nada. Hoje o nosso irmão, ele acordou, Danilo, e ele estava pronto para vir para o louvor. Ele falou assim: hoje eu vou para a escola dominical, vou escutar a palavra de Deus, vou pegar o meu piano, vou louvar a Deus, vou aqui orar junto com a igreja. Hoje era o plano dele. Ele não estava planejando ter um problema. Na hora que ele chegou diante do carro, o carro tinha sido roubado. Problemas podem acontecer. Problemas vão surgir, mas qual é a nossa atitude diante destas coisas? Qual é a nossa atitude diante desses problemas? Como é que nós temos vivido? Então agora, neste momento, nós somos chamados pela palavra agora a fazer um reality check, para verificar a realidade da nossa vida. Será que estamos vivendo com a gratidão que um homem firme no Senhor tem que ter no seu coração? Será que estamos firmados no Senhor, somos confiantes em Deus, ao ponto de nós termos gratidão no nosso coração diante dos momentos de dificuldades? É um momento de reflexão para a gente, é um momento em que nós temos que pensar, nós temos que analisar. Muitas vezes a nossa atitude diante dos problemas, e talvez essa seja a maior dificuldade que nós temos na nossa vida, é que nós estamos acostumados a reclamar. A verdade é essa, é que nós
fomos acostumados. Nós, por causa da natureza pecaminosa, por causa dessa natureza de pecado nas nossas vidas, a nossa tendência é de reclamar, é de murmurar, é de mostrar insatisfação, é de mostrar descontentamento diante dos problemas, diante das dificuldades. Ou seja, nós passamos muitos anos praticando esse tipo de atitude, de descontentamento, desconforto, onde a gente acredita que nós, na verdade, muitas vezes nem merecemos estar passando por aquilo. Ou seja, por muito tempo nós vivemos isso, e agora que a gente conhece Jesus e Ele traz para nós uma nova natureza, muitas vezes nós acabamos voltando a esse passado, e por causa desse problema que nós tínhamos de viver acostumado com essas coisas, a gente também, diante agora das circunstâncias que Deus permite a gente passar, a gente reage do mesmo jeito. Agora que eu conheço o Senhor e eu entendo que Ele age sobre a minha vida e que Ele tem promessas sobre a minha vida e que aquilo que Ele faz com um propósito benéfico para mim, um propósito para que eu tenha vida, eu muitas vezes, diante dessas situações, ajo como eu agia quando eu vivia num mundo que jaz no maligno, num mundo que está contaminado pelo pecado, num mundo que está contaminado pela insatisfação. Aí, você não precisa ir muito longe para olhar e para perceber a insatisfação. Hoje a gente pode perceber isso na nossa família, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. A gente pode perceber isso no nosso ambiente de trabalho, a gente pode perceber isso nas ruas em que a gente existe um sentimento de insatisfação. Parece que a gente sempre está precisando de mais alguma coisa. Parece que o homem tem andado vazio. E aí a gente como crente diz, não, eu era vazio, agora Jesus encheu a minha vida. Será que as nossas atitudes de fato mostram que Jesus é suficiente para nós? Será que de fato as nossas ações estão demonstrando que Jesus preencheu aquele vazio que existia em nós? A gente precisa fazer um milagre. Porque é bonito a gente cantar estas coisas. É bonito a gente declarar estas coisas. Mas será que isso tem sido verdade no meu viver diário? Será que o dia em que o seu cônjuge levanta lá com o ovo virado, traduz para os irmãos histórios aí, traduz aí, não sei como diz, El esposo se levante mano. Se levanta mano, ela já entende bastante português, mas a expressão não conhece antes, né? É aquele dia que a gente levanta com o ovo virado, a gente diz. Como o pé esquerdo. Como o pé esquerdo. Aquele dia. E aí, quando a gente está assim, normalmente a nossa atitude com os outros não é uma boa atitude. Não é uma boa atitude. Tem gente que já é assim de natureza, tem gente que não gosta de acordar. Eu falei, eu tenho gêmeos, eles são completamente diferentes. O Samuel, ele pula da cama, ele é uma alegria, ele levanta dando bom dia para todo mundo, ele abraça, ele beija, ele está feliz de ter levantado da cama. A Ana Laura, ela levanta da cama, se você olhar para ela, ela já fechou. Bom dia, Ana Laura. Tem gente aqui que talvez se identifique nessa situação. Cada um é cada um, não tem problema. Né? Mas uma pessoa que levanta com muita alegria, dificilmente você vai ter algum problema com ela. Ela chega, ela te abraça, até quando você é uma dessas pessoas que não gosta de acordar assim muito rápido. Né? Quando chega uma pessoa assim, toda cheia de amor e de alegria para você, ela te quebra. E você responde, bom dia, dá um abraço, dá um beijo. Mas quando vem a outra, assim, e vai lá e você também é assim, te acorda, aí fica dois um olhando para o outro. Dá choque, dá choque, dá problema, causa problema. E assim,
coisas da vida, as situações que surgem, vão muitas vezes nos pegar numa situação dessa. Nem todas as situações que a gente vive são situações que agradam aquilo, que são situações que vão trazer prazer e alegria. Nem todas as situações que acontecem no dia a dia são situações que vão nos fazer, com alegria no coração, a louvar a Deus. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que agora, no crente, existe uma natureza diferente, uma natureza nova que leva ele a reagir diante de qualquer circunstância com uma reação consistente. Ou seja, firmeza, quando ele diz lá no versículo, sede firmes, ou seja, permanecei firmes no Senhor. O que é firmeza? Firmeza é algo que é sólido, é algo que está ali bem colocado, é algo que tem consistência. E a gente olha um para o outro, como é que está, irmão? Graças a Deus, pela graça, estou bem demais. Maravilhoso. Mas essa atitude tem consistência? No dia que o seu cônjuge acordar com o ovo virado, vai haver consistência na sua resposta? O dia que uma circunstância como essa que o irmão encontrou pela manhã, a sua atitude vai ter consistência? O dia que um irmão te tratar mal, o dia em que o seu patrão dizer, olha, não preciso mais de você, o dia em que talvez o Senhor levar um dos nossos filhos, ou o pai, ou a mãe, ou alguém que a gente ama, será que a minha atitude vai ser consistente? Será que no meu coração vai surgir gratidão? Ah, pastor, mas como que eu vou ser grato dessas coisas que o senhor está falando? O senhor só falou de desgraça. E é por causa disso que hoje há muitos crentes que acabam buscando a Deus, não com essa atitude de gratidão, essa atitude, acabam buscando Deus com questionamento, com dúvida, com insatisfação, com descontentamento, culpando a Deus por aquilo que está acontecendo, pelos seus problemas. Tenho certeza que você nunca viu ninguém assim. Uma atitude que demonstra que ele acredita que Deus está fazendo a coisa errada. E quando a gente age de alguma dessas maneiras, a gente está dizendo a Deus, Deus, você está errado no que você está fazendo. Será que você já ouviu alguma dessas frases aqui? Eu escrevi algumas aqui. Ou falou alguma dessas frases? Por que, Deus? Por quê? Ou será que você já ouviu essa frase, ou falou essa frase? Será que eu mereço isso? Ou talvez essa outra frase assim, mas só isso? Ou talvez essa outra frase assim, não é exatamente isso que eu queria. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Ou você talvez tenha dito assim, eu não, foi Deus que fez isso. Foi a mulher que tu me destes. Ou o homem, ou o filho, ou o patrão. Olha aí, pessoal. Será que a gente já falou, a gente já ouviu alguém dizer, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que a gente se identifica em alguma dessas frases aqui? O que Paulo está mostrando aqui para a gente nessa passagem é que, em vez de clamar a Deus desta maneira, nós devemos ter uma atitude de gratidão, clamando, orando com ação de graça, com gratidão nas nossas orações. E aí você pode me dizer, mas pastor, por que eu devo fazer isso? Eu queria que você olhasse na Bíblia comigo alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, pede misericórdia. A palavra diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que pode resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que a possais suportar. Bom, se nós sabemos que Deus é o Deus que promete que nada que nós somos, que nós não somos capazes de suportar, vai vir sobre a nossa vida, nós não precisamos andar com ansiedade no coração, precisamos? Se a palavra de Deus é verdadeira, se eu acredito que o Senhor é um Deus fiel, se eu creio que Ele tem promessas, se eu acredito que essa palavra é a palavra eterna, é uma palavra que permanece para todo sempre, e Ele está me dizendo aqui nesta passagem, que Ele não vai permitir que eu seja tentado acima daquilo que eu posso resistir, eu preciso comprar. Eu preciso andar ansioso. Eu preciso reclamar. Eu preciso dizer, deixa isso de lado, mexe com isso não. Sabendo dessa promessa, eu posso andar com gratidão no meu coração, porque eu sei que se o Senhor está me permitindo passar por uma situação de dificuldade, Ele está também lá comigo para me ajudar a vencer aquela situação. Amém. Glória a Deus. Se esse não é motivo suficiente para você, eu quero te levar agora lá em Romanos 8, 28. A gente pode ficar tranquilo, se a criança chorar faz parte, viu? A criança chora, não precisa. Os bebês do nosso meio, a gente tem que aprender a conviver. 8, 28. Romanos 8, 28. Olha o que a passagem diz aqui pra gente. E se sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha aqui o que ele está dizendo. Então, se nós conhecemos o Deus que promete que tudo que acontece na nossa vida trabalha para o nosso bem, a gente não precisa andar ansioso. A gente pode andar com gratidão no coração. A gente não precisa reclamar daquilo que acontece. Eu posso ser grato independente das circunstâncias, das situações. Porque ele diz que todas as coisas, e aqui quando ele diz todas as coisas, ele está dizendo das coisas boas que acontecem, das coisas ruins. Ou seja, no conjunto destas coisas, todas que estão acontecendo, nós podemos ser gratos a Deus. Porque a gente sabe que o fim de tudo aquilo que acontece é o nosso bem. Porque Deus nos quer bem. Deus nos ama. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Glória a Deus. Ele é um Deus bom. Ele não é um Deus que faz bondade. Ele não é um Deus bom. Ele não é um Deus que tem bondade. Ele é um Deus que é bom. É a natureza dele. Deus não pode deixar de ser bom.